Onde estão as pessoas com deficiência na cultura? Onde estão as pessoas com deficiência na cidade de Vinhedo? Quem são essas pessoas e o que elas fazem? Esse é o podcast do Rotas Acessíveis, onde damos visibilidade para artistas DEF. Eu sou a Fernanda Albino, mais conhecida como Ferzinha, e te convido a conhecer a pessoa entrevistada de hoje. Então, bora de entrevista! Oi, pessoal! Eu tô aqui mais uma vez, Fernanda Albino, mais conhecida como Ferzinha. Eu vou passar agora para a Isa, que está aqui me acompanhando hoje, para fazer a descrição para vocês. Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente está num espaço que é um café aqui na cidade de Louveira, que basicamente é quase que uma estrutura de um sítio, né, uma fazenda, assim. As paredes são de tijolos à vista, é um espaço com o pé direito bem alto, então vocês vão ouvir um pouquinho de eco também da gente aqui. Tem várias prateleiras com discos de vinil, caixas de som, mesas de jogos e, enfim, estamos por aqui hoje. E aí eu já vou deixar a bola aqui de volta para a Fê. E a gente segue com a gente se autodescrevendo também, para que as pessoas conheçam um pouquinho da gente. Então, só, né, já trazendo a minha para puxar esse gancho. Eu sou Isadora, sou uma mulher DEF branca, de cabelo longo castanho encaixado. Tô hoje com um top, né, um cropped preto e uma saia longa preta também. E vou ficar agora ali de trás do meu computador. Voltei, pessoal. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura média, cabelos e olhos castanhos escuros. Eu tô com meu cabelo amarrado, eu tô com um cropped de uma bermuda roxa e uma pulseira no braço esquerdo com traços indígenas. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito querida, que eu gosto muito e admiro demais, que é a Ana Lu. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Fer. Oi, gente. Bom, sou Ana Lu, eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho nariz e bocas médios, tenho olhos castanhos grandes, uma sobrancelha grossa escura e cabelos castanhos ondulados na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa azul marinho, de manga até o cotovelo, e uma calça branca. Linda como sempre. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você, Fer? Tudo bem também, saudade. Sim, saudade. Ana, conta um pouquinho pra gente, quem é Ana Lu? O que a Ana Lu faz? Bom, eu sou artista, arte educadora, estou me formando em dança agora, estou no 4º ano da graduação na Unicamp e também dou aula na Secretaria de Cultura atualmente, pelas oficinas culturais, um projeto que chama Mover Gentilmente. É isso, também trabalho com teatro, tô junto aí do Núcleo Vamos, que a Fer já fez parte também. E... É isso? Só isso? Quem vê pensa que é pouco, né? Imagina, a Ana aí é cheia de uma caixinha de surpresa. Cada dia que eu vejo a Ana tá fazendo uma coisa diferente. É verdade. E agora as abacateiras estão encerrando as atividades, né? Eu também toco num grupo, né? Tocava, a gente tá encerrando aí, mas um grupo de forró, eu tocava zabumba. E aí a gente decidiu dar um encerramento. A gente vai fazer os últimos shows agora na segunda semana de setembro, dia 12 e 13, já aproveitando aqui fazer um merchan, né? Certíssima. E aí eu não sei nem se eu posso falar melhor, mais detalhadamente, porque a gente combinou internamente que a gente ia revelar os motivos no show. Mas não pode, porque vai rolar depois do show aqui o podcast, então pode. Não tem nada demais, na verdade. A gente ficou tentando inventar coisas para parecer mais interessante, mas o motivo real foi que as pessoas quiseram seguir outras coisas agora, e aí a gente optou por dar esse tempo. Legal. Porque é legal também entender isso, né? Que é isso, cada um tem um caminho, foi bom, muito legal, e é isso, agora cada uma vai... E talvez também mais pra frente possa voltar, enfim, a gente não sabe aí, né? Os ciclos, né? Mas vai deixar saudade. Mas você não para de trabalhar com arte e com cultura, né? Não paro. Não. Estou aí sempre. Espero que consiga continuar, né? Porque não é uma área fácil de trabalhar, enfim. Aí vocês sabem, né? Também, que vocês também trabalham com arte e cultura.
Ana, e você falou que você dá aula na cultura, né? E a turma, ou o grupo, enfim, a aula, chama Mover Gentilmente. Como que é isso? Esse projeto, ele começou justamente... Bom, talvez agora eu faça um... Mas acho que eu já vou emendar uma coisa na outra, então. Tudo bem. Eu fazia graduação em dança na UFBA. E aí fiquei uns 3 anos lá, só que uma parte disso foi remoto, né? Porque teve a pandemia e tudo mais. E aí eu fiz uma transferência para Unicamp em 2022. E depois, mais ou menos na mesma época dessa transferência, eu tive uma infecção no joelho e aí essa infecção, ela demorou um tempo para descobrir o que era e deixou algumas sequelas de mobilidade, assim. E aí isso impactou bastante no meu percurso dentro da graduação. E aí eu, nessa época, comecei a pensar um pouco melhor como acessibilizar as aulas, assim, porque eu sentia muita falta disso na minha graduação, né? Os professores, assim, tive vários cenários, assim, né? Tive professores que se preocuparam em entender o que era isso de adaptação ou de acessibilidade, ou, enfim, discutir sobre acessibilidade na dança, assim. E tive professores que não sabiam como lidar, e aí partiam para um lugar de ignorar um pouco a minha presença ali, tipo, ou meio, café com leite, ela não consegue fazer mesmo, não precisa fazer, né? E não encontrar caminhos de como fazer, assim. E aí eu fiz esse projeto e mandei para a secretaria pelas oficinas culturais, né, dentro da parte de dança, que é um projeto voltado para pessoas com mobilidade reduzida, e acabou ficando o recorte também de idade que a prefeitura pede, né? Então foi para pessoas idosas, né? Que é considerado mais de 60 anos, mas atualmente as minhas alunas, elas estão numa faixa de 70 a 90, assim. E é isso, esse projeto. É muito legal. E elas gostam bastante, eu gosto bastante. E a gente sempre começa a aula sentadas. E aí, às vezes, a gente levanta, às vezes não. É isso. Não é isso, cara. Eu acho incrível. A gente já tem uma história aí, né? A Ana já foi minha professora, né? Minha diretora. E eu lembro do dia que eu conversei com você e eu fui te agradecer, né? Pelo seu foco, né? E eu falei, cara, é isso. A gente, pelo menos eu, que nasci com uma deficiência, eu nunca encontrei isso em nenhuma aula, né? E eu falei, ver uma pessoa tão nova, né? Porque você é mais nova que eu. Tendo esse olhar, né? Pra mim foi assim, foi incrível, né? Então eu fui conversar com você, né? Fui te agradecer. E é isso, eu acho que é um recorte, apesar de ter esse recorte que tem que ter de idade, né? Eu acho que cada vez mais você vai ter mais procura de outras idades também, né? Eu acredito que é esse o caminho, assim. E quais foram os principais desafios, assim, que você enfrentou nesse processo? E como que eles impactaram a sua carreira ou a vida pessoal, assim? Depois da cirurgia, se teve realmente muitas mudanças? Teve bastante... Sim, teve muitas mudanças, assim, acho que uma mudança bem impactante que aconteceu foi no meu corpo, que foi uma mudança muito rápida, porque o corpo muda, né, o tempo é isso, o corpo tá mudando o tempo todo, né, mas foi uma mudança rápida, assim, então foi entender como aprender a mover de outras maneiras, assim. E eu sempre falo, né, porque como eu tive um tempo, eu estudei um pouco na UFBA antes de ir para a Unicamp, né, eu tive contato com o Edu O, que é uma grande referência na dança e na acessibilidade, enfim, nesse pensamento. E então eu já tinha lido ele, assim, e isso foi muito importante nesse processo, porque
sabia um básico de ferramentas para não lidar com as coisas e com esses enfrentamentos, assim, né, com as pessoas, os olhares, os comentários e essas coisas que às vezes não são tão agradáveis. E acho que teve impactos positivos nesse sentido da proposta na arte e educação, assim, né? Porque apesar de eu já ter uma perspectiva de acessibilidade, porque era uma coisa que eu sempre me preocupei, que eu sempre fui atrás de estudar e entender e tudo mais, mas também eu fui entender um pouco melhor sobre os olhares, ou talvez a falta de como lidar, assim, né? Porque eu percebi que as pessoas não me perguntavam nada, né? Ou sei lá, né? Ou presumiam coisas, né? E aí isso foi uma coisa que eu falei, nossa, gente, por que as pessoas não conversam assim, né? Tipo, sei lá. Esse é um grande problema que nós devs temos, né, Isa? Das pessoas olharem pra gente e achar que não podem perguntar, achar que é um tabu, né, que não pode tocar, não pode falar do assunto, né, tipo, ignorando, acha que vai resolver. Sim, hoje mesmo, vou falar um pouco mais alto, tô longe aqui, pode deixar. Disso de às vezes a nossa deficiência não é tão aparente e ninguém também acha que a gente está presente, né? No sentido de perguntar mesmo se tem alguém com alguma deficiência, ou seja, uma mobilidade reduzida, ou enfim, né? Para entender os corpos, né? Contar que a gente existe, que a gente pode estar nos espaços, porque nem sempre, né, aqui nós somos 3 pessoas com mobilidade reduzida que estamos sentadas numa mesa, se alguém olhar não vai saber dizer, né, apontar necessariamente. Então acho que tem esse lugar de contar que a gente pode estar nos espaços também, né? E de se surpreender, né? Nossa! Sim. Você falou uma coisa que até a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravação, né? Sobre que você falou que já tinha alguma afinidade, que você já tinha procurado, né, estudado um pouco sobre acessibilidade, né? E aí eu falo como sua aluna, né? E para mim, quando a gente fez o Caminho do Sol, para quem não sabe, só contextualizando, foi a primeira peça de teatro que eu fiz aqui depois de adulta, né, em Vinhedo, com a Ana Lu e com a Maria Clara, né, no grupo Vamos. E eu lembro que eu fui vista, né? Eu lembro que eu no começo, assim, eu fui procurar o teatro por conta da ansiedade, né? Pra ter um momento, fazer uma coisa só minha. E aí eu lembro que eu fui vista, assim, né? E ouvida. Porque não era aquela coisa, tipo, é assim que vocês vão fazer. E, tipo, eu falava, tá, e aí, como que vai ser? E eu lembro que eu tava muito insegura no começo, mas foi muito diferente com vocês, né? Então, ali eu já senti que tinha esse olhar mais sensível, né? E aí depois eu comecei a observar outras coisas, né? Que vocês foram colocando outros corpos que também não são aceitos, que são corpos excluídos, né? O corpo preto, o corpo feminino, né? O corpo gordo, né? E eu queria, assim, eu não sei se você falou do Eduó, mas assim, tem alguma outra inspiração? Ou isso foi algo que você foi percebendo durante a sua trajetória na arte, na cultura? De onde veio isso de eu não gosto dessa palavra, mas assim, de incluir as pessoas, né? E isso não foi só nessa peça, né? Porque teve outras peças que tiveram essa delicadeza, né? Esse olhar mais delicado, né? E sensível. Eu sinto que o processo, na verdade, não foi pensar na inclusão, ou, enfim, foi mais as pessoas se interessaram, várias pessoas, diversas pessoas se interessaram por fazer parte e a gente tinha, né, eu e a Maria ali, que estava na facilitação, assim, desse processo, tinha uma preocupação de fazer com que todo mundo se sentisse bem. Então, eu acho que foi mais esse caminho de... essas pessoas... Estamos todo mundo aqui, como que a gente pode criar um ambiente confortável, acolhedor para todo mundo?
entendendo que cada pessoa tem sua especificidade, independente da onde essa pessoa vem, etc, né? Tipo, vai construindo os recortes de cada um, assim. Mas cada pessoa tem sua história. E aí a gente foi meio isso. Acho que foi mais por esse caminho, assim, de... sei lá. Não foi exatamente uma procura, né? Tipo assim, ou uma coisa de... vamos aí fazer um grupo muito diverso e sei lá, né? Foi tipo... gente, vamos fazer teatro juntos? Quem tá afim? E aí, as pessoas que estavam afim, a gente estava afim, e tava todo mundo afim um do outro, a gente falou, então vamos fazer uma grande delícia aqui, todo mundo junto. É que pode ser que para vocês não tenha essa dimensão, mas assim, é o que eu falo, né? É diferenciado, porque não teve a exclusão. Pelo contrário, né? Vocês foram moldando e adaptando da melhor forma para caber todo mundo, né? Para caber todas as pessoas, né? E eu só queria saber também qual que é a tua experiência em relação a isso pelos seus trabalhos, porque eu sei que é isso, né? Você apresenta fora, em festival, né? E toca e canta em outros lugares, né? E ó, o cachorro latindo. E aí agora em relação à baixa mobilidade, em relação à acessibilidade até para outros corpos, né? Como que você sente isso nos lugares? Não tem acessibilidade em quase nenhum lugar. E mesmo, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem conseguir dobrar quase nada da perna, né? Então eu tinha uma extensão grande de perna, que eu não conseguia diminuir aquele tamanho. Por exemplo, eu acabei numa... tipo, na cadeira do teatro, do cinema, né? No banco do ônibus, por exemplo. Uhum. Então eu tinha que ficar sempre avisar as pessoas. E muitas vezes as pessoas não entendiam isso, assim. Simplesmente... era um grande foda-se. Não sei se pode falar palavrão, desculpa aí. Qualquer coisa, bota um pi depois da edição. Mas não tinha esse diálogo. Ou sei lá, tropeçava na minha perna e aí reclamava comigo porque eu não tava com a perna flexionada, assim, né? Eu, assim... Mas tá dando, desculpa aí. Enfim, mas é isso, assim, né? Tipo, é bem pouco discutido e aí eu tava também estou aprendendo a falar sobre isso, assim, né? Eu fui assistir a Bienal de Dança no ano passado e aí foi um dia que eu assisti que tava você, a Isa, você, né? Que as pessoas não estão vendo. Ano retrasado. A Bienal, né? Agora vai ser a próxima, esse ano. E aí tava a Isa, a Moira Braga, a Ariadne e o Edu, ó. Sim. E aí eu lembro que Edu fez uma fala abrindo, assim, falou sobre a situação do Sesc e tudo mais, né? E aí depois vocês vieram com outras falas, e aí eu falei, nossa, como é bom saber falar sobre, né? Tipo, saber se colocar num lugar de entender os direitos mesmo, né? Porque eu ficava numa situação de... eu também não vou atrapalhar a aula, né? Não tô conseguindo fazer, tá todo mundo aí fazendo. E porque às vezes que eu pedia, tipo, já teve situação que eu falava assim, gente, a gente pode fazer esse exercício mais devagar? Porque às vezes era só uma questão de tempo. Porque eu demorava um pouco mais de tempo pra fazer um movimento, chegar no próximo movimento, que é uma pessoa que tava flexionando ali completamente e tal. E aí, não vou fazer mais devagar, não, é chato fazer mais devagar, ninguém queria fazer mais devagar. Então, também, o diálogo não existia ali, também, mas eu também não sabia, tô aprendendo a me colocar também, porque é uma situação... Às vezes é desagradável ali, eu fico meio assim, não quero incomodar, vamos lá, né? Então, aquela coisa. E é isso também, né? A gente sente que tá incomodando, né? Quando, na verdade, a gente não tá incomodando, a gente só quer existir. Uhum. Eu sei como que é. Só um recorte, assim... Em Brasília, eu estive em Brasília recentemente, né? Na conferência, e não era nem por mim. Na hora que eles estavam passando os números das propostas que tinham passado,
parecia até um bingo, porque eles falavam, né, o número da proposta, a página, enfim. Então, eram vários números que eram ditos. Aí teve uma hora que tava me dando agonia, porque a intérprete de Libras, ela não tava tendo tempo suficiente para passar isso pro pessoal, porque não era tipo números pequenos, era assim, 487, né? Então, eram números grandes, assim. E aí eu fui lá, pedi a palavra e falei, gente, vocês vão ter que fazer mais devagar, porque é outro tempo, né? Para os ouvintes, ok, né? 482, ok, mas assim, para o pessoal que está ali traduzindo e para quem está interpretando isso, precisa de outro tempo. Assim como na votação, que era para apertar o botão, e é isso, para quem é dito normal, é só apertar o botão. Não, a intérprete de Libras, ela tinha que explicar qual que era o que eles tinham que votar, né? E o pessoal falava que não, 1 minuto era muito esperar. Então, essa questão do tempo é isso, as pessoas não têm noção que os tempos são diferentes. A gente chega lá, o tempo só é outro, né? Muito legal você ter falado isso. Pra gente ir encerrando, você quer deixar um recado para quem está passando pela fase de adaptação por algum motivo, ou para produtores culturais, diretores, enfim, o microfone é seu, fale o que quiser, abra o teu coração. Eu acho que eu queria falar sobre que existem coisas, assim, eu fiquei falando assim de coisas mais complicadas e tudo mais, mas que também tem pessoas que estão pensando em acessibilidade, e tem pessoas que sempre a gente vai encontrar pares, assim, né? Então, que é muito bom isso, assim. Acho que é importante também para a gente se fortalecer, assim. Ai, que linda! E mais um parênteses aqui, você falou da Isa, né? Que você encontrou com a Isa, né? Esses nomes incríveis que você falou que são referências. E eu já falei isso pra Isa, vou aproveitar que a gente tá aqui. Mais uma vez vou repetir que eu sou muito grata a Isa, porque eu só estou aqui hoje graças a Isa, que olhou pra mim, me deu um chacoalha e fez eu acreditar que eu podia, né? Porque é aquilo que você ouviu um pouquinho antes da gente começar a gravar, da pessoa olhar pra mim e falar assim, nossa, eu não sei como você aguentou tanto tempo, né? E eu falo, gente, porque eu cansei. E aí eu só aceitei, e aí depois que eu conheci você, eu falei, cara, é isso, é esse o caminho. E aí a Ana Lu sabe também várias coisas que a gente foi passando, né? E aí até que chegou um momento de eu falar assim, pegar aquele ódio, aquela raiva e falar, ok, vamos organizar, não adianta a gente reclamar que não tem acessibilidade, que a gente está aqui e vamos fazer alguma coisa com isso, né? Então, estamos aqui hoje. Ana, a gente vai encerrar. Quero te agradecer por ter aceitado participar, né? Pelas suas palavras. Te agradecer mais uma vez por tudo aí, por todo o teu movimento. E fala pra gente onde a gente te encontra, suas redes sociais, seus próximos trabalhos. Você tá solteira, namorando, casando, enfim. Tô brincando. Mas fala aí o que você quiser falar. Eu também quero agradecer muito, gente. Muito obrigada. E já esqueci as perguntas, mas... Se você quiser fazer um merchan agora, colocar sua página, seus trabalhos, o que você faz pra galera te contratar, enfim. Eu tenho um Instagram pessoal, que eu uso pouco, mas que dá pra me contatar por lá, que é @lu_geraldine. E aí tem o Instagram do Vamos, né? @Núcleo Vamos. A gente está num momento de iniciar um novo processo de criação, assim, de pesquisa. E eu tô me formando em dança, então eu tô fazendo um processo de TCC. E vamos ter aí apresentações aí do Grupo Trama. Tem o Instagram, @Núcleo Trama, Grupo Trama. E vai ser dia 5, 6 e 7 de novembro, que é uma quarta, quinta e sexta, lá na Unicamp, no Paviartes, na sala AD01. Então, também aí aproveitando, já fazendo pro grupo todo, é um processo que tá bem legal. A gente é um grupo que se acolhe bastante, assim, gosta de pesquisar. A gente vai colocar todos os arrobas na descrição do vídeo, tá? Tá. E eu tenho um relacionamento maravilhoso, mas eu sou não monogâmica, então... Então tá bom, gente. Então aqui a gente encerra mais esse podcast, esse papo gostoso. Quero agradecer mais uma vez a Isa. Obrigada aí por toda a parceria e troca.
Ana, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a minha filhota que está aqui hoje também com a gente, que veio dar um suporte aí. Obrigada, Duda. E eu quero agradecer o pessoal do café, chamado Andar Café, aqui de Louveira. O @ deles é andarcafé.cafeteria e eu indico de olhos fechados, agradecer pelo convite deles e pela parceria, gente. Então, é isso.